então finalizar o que nós chamamos de equilíbrio iônico, que começou avaliando a constante de ionização e a força das substâncias. Entrou por dentro de hidrogênios, hidroxilas, ácidos e bases, medindo acidez e basicidade. Foi para o efeito do íon comum e do íon não comum e caímos por dentro do pH e do pOH, analisando acidez e basicidade. E aí a parte final agora são uma sequência de 2 ou 3 apresentações que eu vou fazer sobre a hidrólise salina e o produto de solubilidade das substâncias. Então, sobre hidrólise salina, a gente entende a hidrólise salina quando da dissolução de um sal em água. Nessa dissolução de um sal em água, normalmente você tem uma dissociação, já que os sais são iônicos, a água funciona como uma grande piscina, onde esses íons se separam, cátions e ânions. E aí, se fosse só a solução aquosa, proporcionando uma parte de cátions e ânions dos sais, ficaria tranquilo. Só que muitas das vezes ocorre a hidrólise do sal. O que vem a ser, Edson, essa hidrólise do sal? É como quando a água reage com um dos íons cátion ou ânion gerados na dissociação do sal. Como o sal gera um cátion e um ânion, e a água gera hidrogênio e hidroxila, é comum que o cátion do sal reaja com a hidroxila da água, ou que o ânion do sal reaja com o íon hidrogênio liberado pela água. Se isso acontecer, um dos dois hidrolisar, você vai ter, restando do sistema, ou o hidrogênio, caso consuma-se a hidroxila, e o sal final terá um sal de solução ácida. Se você consome hidrogênio e resta hidroxila, a solução salina final será básica. Essa é a grande ideia que a gente vai discutir. Porém, se eu consumir tanto hidrogênio quanto hidroxila, manterei a solução salina final neutra. E a gente vai então ver cada caso. Quando você tem um sal, geralmente a XBY, lembra que esse Y que está aqui volta para cá formando um cátion. Esse X que está aqui volta para cá formando um ânion. Então eu vou ter X vezes A mais Y, cátions, e Y vezes B menos X, ânion. Esse é em si o processo de dissociação que a gente vai ver por parte do sal. Então aquele sal, em presença de água, vai sofrer a dissociação iônica, produzindo cátion e ânion, nas devidas proporções. A hidrólise vai acontecer se o cátion se juntar à hidroxila da base, ou se o ânion se juntar ao hidrogênio da água. Aí essa reação de hidrólise vai consumir um dos dois, fazendo com que o meio reste o outro. Se eu vou consumir as hidroxilas pela hidrólise com cátion, vai sobrar hidrogênio. Se eu vou consumir os hidrogênios pela hidrólise com ânion, vai sobrar as hidroxilas. E isso é o que a gente vai avaliar na chamada hidrólise salina. Vem comigo. Veja você então que eu posso, pensando na base da reação de neutralização, já que a questão da hidrólise seria contrária, seria o sal com água gerando um ácido e uma base, e não um ácido mais base dando sal e água, mas eu posso resumir o conteúdo. E para uma prova de primeira fase é o que eu preciso, entendendo que se o ácido que deu origem é forte e a base é forte, o sal formado a partir daqui é neutro e o pH próximo de 7. Se o ácido que deu origem ao sal é forte e a base é fraca, o forte predomina, então o sal tem caráter ácido.
Se o ácido é fraco e a base é forte, como a base aqui é forte, o sal é básico. É evidente que se o sal é básico, o pH será superior a 7. Se o sal é ácido, o pH será inferior a 7. Porém, se o ácido e a base que deram origem ao sal forem fracos, vai depender. Se o ácido for menos fraco que a base, o caráter ácido prevalece. Se a base for menos fraca que o ácido, o caráter básico prevalece. Quem determina, Edson, a constante de ionização? Seja o Ka do ácido ou o Kb da base. Se o Ka do ácido for maior que o Kb, eu vou ter uma quantidade maior de hidrogênios presentes e o sal é ácido. Se o Kb for maior que o Ka, eu vou ter uma quantidade de hidroxilas a mais presentes e o sal vai ser básico. E se forem aproximadamente iguais, o sal será neutro. Essa é a ideia. Quando você fecha, e daqui a pouco eu vou esmiuçar a hidrólise, exemplo por exemplo, se o sal de um ácido mais forte for mais forte que a base, o mais forte predomina, solução ácida. Se o sal da base mais forte do que o ácido, a base sendo mais forte, a solução é básica. Para mim entrar no próximo vídeo e poder concluir essa ideia, que eu estou deixando apenas os raciocínios abertos, eu preciso identificar quando um ácido ou uma base são fortes. Quando você aprendeu na inorgânica sobre os ácidos, você aprendeu que os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio. Sendo assim, olha para a família 7A. Esse é o grande macete ou grupo 17. O cloro, o bromo e o iodo são ácidos fortes. O resto é fraco. O flúor, que ainda 7A, é médio, e todos os outros ácidos que existem, que não têm oxigênio, que aliás são só esses três, são fracos. Como aqui o que eu preciso é diferenciar o forte do fraco, pensa assim: cloro, bromo e iodo, forte. Flúor e o resto, fraco. É o que eu vou precisar. Nos oxiácidos, a gente aprendeu que, como em sua maioria eles têm fórmulas HX, EOY, faça sempre a diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios ionizáveis. Esse é o macete. H2SO4, H3PO4. Então, se essa diferença for maior que 1, é forte. Se for igual a 1, é médio. Se for menor que 1, é fraco. Então, para os oxiácidos, esse é o formato que hoje a gente mais usa e que realmente tem funcionado bem. Então, H2SO4, HClO4, H4P2O7, 7 menos 4, 3, 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2, todos ácidos fortes. H, dois menos 1, 1, 4 menos 3, 1, 2 menos 1, 1, todos têm diferença igual a 1, então são ácidos médios ou moderados. Menos 1, 0. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. A diferença dá sempre menor que 1. Então são todos ácidos fracos. Chamo a vossa atenção apenas para o H2CO3, que embora a diferença é 1, ele não é médio, é fraco. Mas como aqui só vai me interessar ser forte ou não, a diferença deu maior que 1 é forte, o resto funciona como fraco. E nas bases, Edson? Nas bases, o que a gente traz na bagagem é que as bases do grupo 1A e 2A são bases fortes.
as demais bases da natureza, incluindo aqui o magnésio mais 2, o berílio mais 2 e o íon amônio, são todas fracas. Então, 1A e 2A basicamente fortes, exceto o magnésio e berílio, que embora 2A são fracas. Então eu tenho aqui, por exemplo, NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2, grupo 1A, grupo 2A. Agora as demais, AlOH3, ZnOH2, AgOH, o NH4OH, o MgOH2, todas as demais bases da natureza e as de magnésio, berílio e amônio serão fracas. Isso é importante para mim. Com isso, a gente pode concluir a hidrólise tentando entender por que o ácido fraco com a base forte vai dar um sal básico. Por que o ácido fraco com a base forte dá sal básico, o ácido forte com a base fraca dá sal ácido, o ácido e a base forte dá sal neutro? É isso que uma prova de primeira fase precisa. Geralmente ele coloca assim: um solo se tornou improdutivo devido à salinização do mesmo, tornando-se muito ácido. Qual das substâncias abaixo vai ser apropriada para fazer a calagem do solo? Aquele que tiver uma substância básica. E quando dá ácido, base, eu sei mexer. Mas e quando dá sal? Como é que eu vou saber se o sal é neutro, ácido ou básico? E é por esse critério que a gente determina isso. Vamos então, daqui a pouco, concluir essa parte analisando os exemplos principais que nós temos aí. Até daqui a pouco, não percam e vamos continuar com esse foco. Aqui o que eu precisei foram os conceitos. Agora eu vou te mostrar na prática como é que a gente faz.